Olá, vamos nessa exposição, nessa reflexão, falarmos de um dos fundamentos da logoterapia, um dos fundamentos teóricos. O que é o homem? O que é o homem para Viktor Frankl? E nós podemos falar o que é o homem a partir de três ideias fundamentais, que é a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Duas grandes problemáticas que Viktor Frankl enfrentou na sua época e que nós enfrentamos até hoje é o niilismo, que é uma postura de negação do sentido da vida, e o reducionismo, que Viktor Frankl fala que é ver o homem de uma forma limitada, fragmentada. Ele usa a expressão homem como um nada mais que, ou seja, o homem nada mais que um ser biológico, nada mais que um ser psíquico, nada mais que um ser que está aí no mundo e que ele é apenas um joguete dos jogos sociológicos, dos encadeamentos da vida em sociedade. Viktor Frankl acredita que o homem ele é muito mais do que isso. Ele é um ser que tem um caráter de decisionalidade. O homem pode decidir, o homem pode tomar uma atitude, uma posição perante aquilo que ele enfrenta na sua própria vida. Mas eu gostaria de começar a falar sobre a liberdade da vontade. A logoterapia acredita que o homem é um ser livre, apesar desses condicionamentos que eu acabei de falar, biológico, psicológico e sociológico. O homem é um ser que decide quem ele é. O Viktor Frankl fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que ao lado da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos deveria ter a Estátua da Responsabilidade, porque o homem se define a partir da sua liberdade e a partir da sua responsabilidade. O Viktor Frankl fala de uma liberdade de, as pessoas querem uma liberdade de muitas coisas, uma liberdade dos determinismos, mas uma liberdade de alguma coisa, de um destino, seja ele psicológico, biológico, sociológico. Ele pode se degenerar em arbitrariedade quando não se pensa numa liberdade para, uma liberdade para a responsabilidade, se responsabilizar diante daquilo que o homem escolher se responsabilizar diante da sua consciência, diante da sua comunidade, diante de algo ou alguém para o qual ele quer direcionar a sua vida. Então esse é um dos pilares da logoterapia, a liberdade da vontade. Um outro princípio é a vontade de sentido. A vontade de sentido que, segundo Viktor Frankl, vai numa contraposição em relação à vontade de prazer e à vontade de poder. A vontade de prazer tão apresentada por Sigmund Freud, a vontade de poder tão apresentada e discutida e refletida segundo Alfred Adler. Eu não quero entrar agora nessas questões e fazer uma contraposição dessas três vontades. Mas Viktor Frankl fala que o homem é um ser em busca de sentido. O homem busca sentido na sua vida e o encontra por meio da realização de valores. Falar da vontade de sentido é falar de um dinamismo que impulsiona o homem numa direção prospectiva, que impulsiona o homem para um futuro, para realizar coisas, uma missão, uma tarefa, para viver com propósito. E Viktor Frankl acredita que essa é uma das grandes patologias da nossa época, essa vontade de sentido que é frustrada. A frustração e o vazio existencial muitas vezes são sintomas da frustração da vontade de sentido. Ou seja, o homem tem um dinamismo e o homem encontra frustrações e quando não consegue ressignificar essas frustrações, ele cai num abismo, num vácuo, num vazio existencial, como nós falamos. Esse vazio existencial, ele tem características como o tédio. Quando você olha para a vida e a vida está absolutamente tediosa, não que o tédio não faça parte da vida, mas o tédio ele pode ser um grande sintoma de um vazio existencial no qual você já não tem mais interesse nenhum pela vida. Você se torna, segundo Viktor Frankl, também uma pessoa indiferente. Ou seja, você se torna apático, você não tem mais nenhuma atitude, nenhuma iniciativa para fazer absolutamente nada na sua própria vida. Então, dentre tantos sintomas, o tédio e a indiferença nos mostram questões referentes à frustração da vontade de sentido. E eu acho muito interessante uma autora que trabalha com a perspectiva de uma pedagogia do sentido, que ela fala, Heloísa Marques Miguez, que ela fala que a vontade de sentido está relacionada com a disposição de dar que o homem tem. Essa capacidade do homem de autotranscender, de
deixar de olhar para si e se voltar para o mundo, se voltar para tarefas, missões, propósitos. Diferente muitas vezes da disposição, da vontade de prazer, que é uma disposição apenas para receber, ou da disposição dessa vontade de poder que se relaciona muito com essa disposição para o controle, para o domínio. Falar da vontade de sentido é falar dessa expressão ou dessa capacidade humana de autotranscendência que o homem tem dentro dele. E ele vive essa autotranscendência para encontrar sentido por meio da realização de valores. E como último aspecto importante para entendermos o homem nessa perspectiva da logoterapia é o próprio sentido da vida. Quando nós falamos do sentido da vida, nós pensamos em algo muito abrangente, segundo o próprio Viktor Frankl. Podemos pensar em algo cósmico, em algo grandioso, pensando numa estrutura absolutamente macro, mas não é essa a perspectiva da logoterapia. Podemos pensar no sentido da vida como um sentido que consegue dar ao homem a capacidade de ele encontrar-se em tudo que ele vive na sua própria vida, do início da sua vida até o fim da sua vida, um sentido que consiga dar sentido a toda uma vida. Não é isso que Viktor Frankl também fala. Viktor Frankl fala de um sentido do momento, de uma realização de valores que faz com que o homem encontre sentido no momento vivido. Viktor Frankl fala de um dinamismo do sentido. O sentido possui um caráter dinâmico. O que fez sentido ontem não fará sentido hoje, o que faz sentido hoje talvez não fará sentido amanhã. E a nossa consciência, segundo ele, que é um órgão de sentido, ou seja, capaz de captar o sentido do momento, capaz de captar a importância de se viver determinados valores no momento, pensar e desenvolver essa consciência ela é fundamental porque ela é esse órgão que capta o sentido do momento vivido. Eu gosto muito de uma expressão de um poeta brasileiro, ele é um músico na verdade, o Almir Sater, que fala que penso que seguir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. E a pergunta que me vem é qual é a marcha da vida? Qual é o sentido da vida? E talvez a pergunta não seja qual é o sentido da vida, mas quais são os possíveis sentidos a serem realizados nesse momento da minha vida. E a logoterapia nos ajuda a pensar sobre essa questão, o sentido do momento. E também gosto de uma frase do Viktor Frankl que esclarece bem, elucida bem essa dimensão do sentido. O sentido da vida é a própria vida. Uma frase que pode parecer simples, mas ela é muito profunda. O que o Viktor Frankl está querendo dizer é que o sentido da vida, essa vida que você recebeu, você nasceu numa família, numa cultura, numa sociedade, e você não escolheu o tempo no qual você nasceu, você não conseguiu escolher muita coisa na sua vida. Mas o sentido da vida é aquilo que você faz com a própria vida que você recebeu. A questão é o que eu faço com uma vida que eu recebi? O que eu faço a partir dessa vida que eu tenho? Como que eu posso, a partir da minha liberdade, da minha responsabilidade e da minha consciência, dar outros contornos para a minha vida, para a minha história? Quais são os sentidos possíveis de serem realizados? Quais os valores possíveis de serem vividos? E eu gosto muito e terminaria esse vídeo, essa nossa reflexão, com uma frase do Viktor Frankl que ele fala: encontrei o sentido da minha vida ajudando outros a encontrar o sentido da sua própria vida. E Viktor Frankl fala isso num contexto de Segunda Guerra Mundial, em campos de concentração, onde ele percebia que através da sua vida ele poderia ajudar outras pessoas a não desistirem da sua própria existência,